amigos e amigas, amantes da história. Bem, né, a gente combinou de falar então sobre a questão do Cabral, que não descobriu o Brasil, e outros assuntos pertinentes a essa situação, né? E não sei se isso ainda pega alguém de surpresa, essa situação, né? Cabral não descobriu o Brasil, Colombo não foi o primeiro, né, não nativo a chegar na América. E então nós vamos fazer um breve apanhado dessas informações aqui no nosso canal aí, para que sirva de informações e debate também, óbvio. Antes de mais nada, é importante que vocês se inscrevam aí no canal, curtam o vídeo, comentem, certo? Para que nós possamos, né, sempre trazer um debate mais aprofundado, mais interessante, com a participação de todo mundo. Valeu? Então não esquece aí, se inscreve no canal, já curte o vídeo e comenta também conforme a gente vai conversando por aqui. Então, quando a gente fala aí tanto em descoberta do Brasil, descobrimento da América, né, parece que a gente está sendo antiquado, e na verdade isso realmente é antiquado, né? Isso faz parte de uma historiografia antiga que já não é mais adotada, inclusive nas escolas. Mas o professor do meu filho, a professora do meu filho ensinou para ele isso assim. Então o que isso mostra, né? Mostra que provavelmente essa pessoa ela não tem uma formação na área de história, deve ser uma formação na área de ciências sociais, de repente, um curso mais antigo, certo? O professor provavelmente seja alguém mais antigo, porque quem tem formação em história, uma boa formação em história atual, né, com historiografia atual, e olha que esse atual que eu estou falando já é de 30 anos para cá, não é uma coisa de, né, isso se fala agora, não. Eu, inclusive, a minha formação aí vem de 2010 para cá, e minha formação que eu digo já é de formado, né, não de começo de acadêmico. E logo em seguida que eu me formei, já comecei a trabalhar numa escola bastante retrógrada, né, que era uma escola franciscana, e lá me cobravam muito isso, mas como assim? Ia chuva de paz cobrar, por que o Cabral não descobriu o Brasil? Como assim? Tu tá ensinando errado meu filho, certo? E aí na época tinha uma irmã lá que era diretora, e ela me cobrava, me chamava para reunião. Aí na terceira vez eu peguei e levei uma penca de livros para ela, com as páginas marcadinhas certinhas. Eu levei Maria Del Priore, levei outras fontes, né, de história do Brasil, que naquela época eram mais recentes, né? E deixei na direção, disse, não me chama mais aqui, não me pergunta mais, tá? Tá aqui, na época já tinha o Google, disse, poxa, manda buscar no Google, velho, mas não me incomoda mais com isso, né? Foi tanto, enfim, incômodos nesse sentido que logo fiquei alguns anos trabalhando lá, em seguida depois segui minha vida acadêmica, fui fazer mestrado, etc. E passou, né? Entrei para o serviço público na época também, na mesma época, fiquei só no serviço público, onde estou até hoje, já se passam 15, quase 16 anos. Mas, então, como nós citamos, é uma coisa retrógrada ainda repetir o descobrimento do Brasil, o descobrimento da América. Por quê? Porque muitos navegadores estiveram aqui antes de Colombo e antes de Cabral, certo? Então, muitas fontes afirmam, inclusive, que o Colombo, né, já sabia mais ou menos da existência da América. O Colombo vivia em mosteiros, e lá ele tinha fontes diversas. Os vikings estiveram aqui entre o ano de 1900 e o ano de 1100, e não foi um ou dois, foram alguns, né? Nós temos, no fim do século X, Eric o Vermelho, né, fundou colônias nórdicas na Groenlândia, e isso já era América, né? Por volta de 1000, a gente tem também o Leif Erikson, que era o filho do Eric. Ele vai descer um pouco mais, vai passar o Canadá, e eles vêm mapeando esse território, né? E eles vão descendo e vão descendo, até que depois tem toda aquela situação na guerra na Inglaterra, né? Onde o Henrique da Normândia vai conquistar o território inglês e vai um pouco criar vai pausar essa expansão viking aí. Mas o que os vikings deixaram de legado? Eles deixaram mapas, né? Mapas dessas regiões que eles foram desbravando. E né, se afirma que o Colombo tinha acesso a esse tipo de mapas, né? Alguns historiadores afirmam isso.
Nós tivemos também presença de navegadores chineses aqui na região, né? Nós temos, por exemplo, o Zheng He, teve aqui por volta de 1421, ele atinge o litoral pacífico da América, certo? E também vai ter isso muito antes, né? Olha, são 80 anos antes do Colombo pisar aqui. Então, também foram feitos mapas aí, né? E lembrando que eles tinham contato direto com o Oriente nessa época. Então, existe a possibilidade dessa existência dos mapas, né? Desses mapas que o Colombo teria acesso nessa época. Também há a presença de ossos de galinha da Polinésia, né? Achados arqueológicos, obviamente, que teriam sido encontrados no litoral chileno. Animais que não eram comuns de lá, e sabidamente os polinésios eram né, exímios navegadores. Então há essa possibilidade também de contato com os polinésios. Também, para encerrar essa primeira parte, nós temos a informação, né, que até ali por volta de 2010, uma turma aí de arqueólogos brasileiros foram convidados a fazer escavações em Chichén Itzá para descobrir, né, a rota de comércio dos maias, que haveria a possibilidade da existência de comércio pré-colombiano, ou seja, antes do Colombo, de comércio dos maias com as Índias Orientais, porque foram achados, né, vestígios de objetos arqueológicos, né, artefatos arqueológicos das Índias Orientais na região dos maias anteriores à chegada do Colombo. Essa expedição aí seria liderada pelo Alexandre Navarro, doutor Alexandre Navarro, que na época ele respondia pela Unicamp, hoje ele se encontra na Universidade Federal do Maranhão, e até a época eu fui convidado para fazer parte dessa expedição. Enfim, na época teve aquele problema da gripe aviária, não, desculpa, a gripe suína no México, e a expedição acabou sendo cancelada pelo governo mexicano para tratar essa doença na época que poderia vir a ser uma pandemia, depois isso acabou sendo controlada, né? Mas, então, há também essa situação de que os maias já possuíam comércio com o Oriente antes da chegada do Colombo na América. Então, quando Colombo ele vem passar pelo estreito do Mar do Caribe em direção ao Oriente, né, o que se pensa, na verdade, é que ele não tinha total conhecimento, talvez, do território mexicano. Talvez ele pensasse que a América do Norte e a América do Sul eram divididas pelo Mar do Caribe, que por ali ele passaria reto. Ele ficou muitos dias perdido também no Triângulo das Bermudas, o que fez que quando ele chegasse na América, ele pensasse que já estivesse na Índia, né? E na verdade ele não estava, ele não tinha chegado nem na metade do caminho. Enfim, tá? E aí o resto da história já se conhece, né? O Colombo chegou lá, foi recebido pela tribo chamada de Carnaíbas, que ele voltou para a Espanha, deixou lá uma galera da tropa dele. Quando ele voltou tinha sobrevivido só um, essa tribo era canibal, tinha comido o resto. Esse cara teria sobrevivido porque ele conseguiu aprender a língua dos nativos e conseguiu convencê-los a não matá-lo naquele momento, porque em tese ele teria feito previsões do tempo baseado em observação, e os nativos acreditaram que ele conseguia de fato prever o tempo, né, de forma mágica ou de forma sobrenatural. Então fez com que poupasse a vida, e ao mesmo tempo que poupou a vida de um soldado espanhol, isso condenou os nativos americanos, porque obviamente tanto Espanha quanto Portugal chegaram aqui arrepiando nos anos seguintes, né? Não é à toa que dezenas de milhões de nativos americanos foram mortos entre 1492 e 1540, certo? Se calcula aí mais de 70, 80 milhões de nativos americanos mortos nesse período, infelizmente, tá? Tanto por espanhóis quanto portugueses, ingleses e por aí vai. Então a coisa foi criminosa também por causa dessa infelicidade de ter ocorrido a morte de soldados espanhóis por parte de tribos carnaíbas que viviam na região do Caribe, né? Bem, e o Cabral com isso? Bom, onde é que a gente entra com o Cabral na história, tá? Houveram navegadores que estiveram no Brasil nessa época e antes, por consequência, antes do Cabral, tá? Nós tivemos, então, alguns exemplos que nós vamos citar aí agora. Então, a primeira hipótese, na verdade, né, bem aceita no meio acadêmico,
pela quantidade significativa de provas a respeito disso, foi a chegada do Duarte Pacheco Pereira no Brasil em 1498, certo? Um navegador português que veio aqui com o propósito de observar as terras brasileiras, visto que a essa época já corria a pirataria no Caribe. A tomada de posse das terras portuguesas ela vai se dar principalmente por medo de Portugal perder as terras, principalmente para os franceses, além do perigo espanhol iminente, né? Mas os franceses estavam, né, já cometendo pirataria no litoral brasileiro. Então, um dos motivos da tomada de posse né, nesse período vai ser essa. Mas nós temos então primeiro Duarte Pacheco, que chega aqui por volta de 1498. Depois nós temos 2 espanhóis que também vão pisar aqui no território brasileiro. Pensa bem, né, gente? Nós temos o Tratado de Tordesilhas, Portugal não aceitaria o Tratado de Tordesilhas se não soubesse que existiam terras aqui embaixo, tá? Abaixo, né, da linha do Equador, evidentemente, né? Então, é lógico que eles não... eles mudaram um tratado anterior, que era a Bula Interquetra, para chegar no Tratado de Tordesilhas, porque sabiam da existência do litoral brasileiro, senão eles não teriam assinado esse tratado. Tá? Então, aí já entra uma situação, tá? Que é a questão de Tordesilhas. Mas, voltando ao ponto, Pinzon e o Diego de Lepe estiveram no Brasil por volta entre janeiro e março de 1500. Tá? Também em novembro de 1499, mas isso não tem provas, porque não há diários de bordo dessa situação. Tá? O que se sabe é 26 de janeiro de 1500, o Pinzon acosta, né, no território, no litoral brasileiro. Tá? Então, com essas evidências e fatos históricos, nós temos, né, a situação de que Cabral não descobriu o Brasil. Tá? O Brasil, e quando a gente fala em descobrir, a gente está falando na questão, na visão europeia de descobrimento, né? Descobrir para Portugal, tá? Não, descobriu o Brasil, foram os índios, sempre tem isso, né? Os índios descobriram o Brasil. Para começar, como eu já falei em vídeos anteriores, chamar os nativos de índios já é europeizar os nossos nativos americanos, tá? Então, eles não eram índios, né? Porque eles não nasceram na Índia. Mas a gente chama assim porque culturalmente, infelizmente, ficou essa classificação de índios, e todo mundo chama de índio, né? Tá na lei que é índio, mas não são índios, eles não nasceram na Índia, né? Isso foi uma confusão feita pelo Colombo, que achou que já tinha chegado na Índia, e na verdade ele estava na América. Então, o primeiro ponto é esse, eu não gosto de chamar de índios, eu sempre falo isso, eu acho uma visão preconceituosa chamar os nossos nativos de índios, tá? Mas pela visão, o descobrimento que se fala é pela visão europeia, e nem pela visão europeia ocorreu o descobrimento do Brasil por parte de Cabral. Cabral não chegou aqui sem querer, cometendo um erro absurdo de navegar ao oeste, sendo que ele queria navegar a leste. Ninguém é tapado desse jeito. A tecnologia da época, não, inclusive, ela era eficiente nesse sentido, já existia a bússola, né, gente? Como é que alguém vai ir para o lado oeste, sendo que ele quer ir para o leste, né? Nem com um mês de trovoadas, tempestades e o que fosse, não desviaria eles da rota. Então o Cabral ele vem propositalmente para o Brasil, sabendo que estava vindo para o Brasil, sabendo que ia aportar numa região menos inóspita, porque eles sabiam onde existiam tribos canibais e onde não existiam. Então o Cabral aporta na região ali baiana, já sabendo onde ele estava, tá? E não é à toa que eles chamavam de Porto Seguro, o lugar, né? Então eles chegam num lugar que eles sabiam que era seguro, tá? E nesse lugar eles vão tomar posse das terras, vão fincar as bandeirinhas portuguesas, rezar a missa, parará, aquela história que todo mundo já conhece, e vão vazar daqui em seguida, tá? E aí começam outras expedições, aí nós temos o Gonçalo Coelho, outros navegadores que vão fazer diversas expedições até 1532, quando finalmente é fundada a primeira cidade brasileira por parte do Martim Afonso de Souza, né, que São Vicente, no Rio de Janeiro, tá? Então, Cabral não descobriu o Brasil, tá? Nem pela visão europeia, nem por visão nenhuma, certo? Quer saber mais? Então segue nosso canal aí, compartilha se tu curtiu o vídeo, se inscreve, curte, comenta, manda lá nos grupos do WhatsApp para os seus amigos, certo? E principalmente não deixa de seguir também nas outras redes sociais, né? Instagram, Facebook e por aí vai, certo, pessoal? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.